Hello, titia chegou, minha gente. Pessoal, eu vou fazer aqui a leitura de um texto dessa página fantástica, né? Que é o Instituto Yoskás. É uma mensagem de julho de 2020. 2 de julho de... Nossa, 2 de julho de 2020. 2 anos certinhos. Nossa, nada é por acaso, né? Que loucura! O título desse texto é O Perdão, o Expurgo e a Semente. Vamos lá. Tenho amigos maravilhosos, diferentes personalidades, gostos diversos e olhares contrastantes quanto à realidade. Tanta diversidade me enriquece pelas possibilidades que se multiplicam em nossas convivências. Nem sempre é fácil, contudo, é encantador. Ocorre que um deles, o Eduardo, deu uma enorme vacilada com o outro, o Paulo, a ponto deste se sentir traído na relação de confiança indispensável a qualquer amizade. Passou um tempo ressentido e, como sabia que a mágoa é uma prisão e um veneno, se esforçou para perdoar. Como não conseguia, veio trocar ideias comigo. Ponderei que se conheciam havia muitos anos e viveram juntos muitas coisas legais. Tentei fazê-lo ver que entre prós e contras o saldo era positivo. Conversamos sobre a importância de ele pacificar a questão dentro de si, não apenas por se tratar de um gesto libertador, mas também para que a convivência com os demais amigos não restasse prejudicada, caso em que todos perderiam. Sugeri que conversassem para que todas as arestas restassem aparadas. Paulo poderia expor as razões do seu ressentimento, oferecendo a Eduardo a oportunidade de explicar as suas motivações. Penso que um dos maiores motivos dos conflitos é a falta de comunicação. Enquanto teimamos em adivinhar o universo intrínseco das outras pessoas, seguiremos semeando problemas. É necessário se esforçar para entender e, se possível, ter paciência com a bagunça das gavetas internas de cada indivíduo. Todos temos as nossas histórias, dificuldades e, portanto, somos merecedores de compaixão. Assim foi feito. Paulo procurou o Eduardo para uma conversa franca e apaziguadora. Ao expor os motivos de sua mágoa, foi surpreendido pela reação de Eduardo, que jurou nem ter percebido o aborrecimento causado ao amigo. Pediu desculpas, prometeu ter mais cuidado. Se abraçaram e terminou tudo bem. Mentira! Nada tinha sido resolvido. Ambos mentiam, cada um para si mesmo. Nada estava bem. Todas as vezes que nos encontrávamos, aos mais atentos, era possível perceber uma atmosfera desconfortável. Não havia agressividade, nem mesmo através das odiáveis ironias ou do violento desprezo. Aos distraídos, as conversas pareciam transcorrer em bom tom. Embora Eduardo tivesse pedido desculpas, algo em Paulo o impedia de perdoá-lo. Ele não conseguia se convencer que o Eduardo não tinha tido, à época, a sensibilidade de não perceber os equívocos que cometera. Cogitou a possibilidade de se afastar dele, porém, isso o distanciaria dos demais amigos, pois era comum todos se reunirem com frequência. Paulo dizia para si mesmo que era um bom homem, uma pessoa do bem, e indivíduos assim não carregam ressentimentos por saberem da importância do perdão como instrumento de liberdade e evolução. Ele sabia que a mágoa era um cárcere cruel e sem grades. Não, ele não se permitiria ter as suas próprias sombras com carcereiras e capatazes. Ele já tinha perdoado o Eduardo, repetia em silêncio todas as vezes que o encontrava. No entanto, se sentia incomodado não apenas com sua presença, porém mais grave. A mera lembrança do amigo era suficiente para trazer amargor à sua alma. Porém, negava as emoções que o dominavam. Eu sou um guerreiro da luz,
proclamava em silêncio nos momentos de sofrimento agudo. Para não admitir que estava sendo incapaz de perdoar, sufocava a lembrança quando ela subia à memória. Apesar de já ter perdoado diversas pessoas e ter sido perdoado por várias outras em razão de seus próprios equívocos, Paulo não conseguia, mas também não admitia a sua incapacidade para perdoar Eduardo. Em abril daquele ano, a conjunção dos feriados da Páscoa, Tiradentes e São Jorge, este último típico ao Rio de Janeiro, ficaram intercalados em curto espaço de tempo, o que nos permitiria quase 10 dias de folga. Um dos amigos, proprietário de uma secular fazenda de café na divisa com São Paulo, onde havia um enorme casarão colonial de muitos quartos, convidou a todos para um período de descanso e confraternização. Na manhã do segundo dia, fomos jogar futebol. Paulo e Eduardo ficaram em times contrários e, na primeira oportunidade, Paulo fez uma violenta e, claro, desnecessária falta no Eduardo quando ele tentou driblá-lo. Houve um breve silêncio causado pelo mal-estar provocado. Ninguém entendeu o motivo. Paulo murmurou que havia sido sem querer e pediu desculpas. O jogo seguiu. Desconfiei ter percebido um rápido prazer mórbido nas feições do Paulo, típico de quando liberamos um pouco do ódio que nos sufoca. Como uma droga que nos vicia sem percebermos, me pareceu claro que ficou à espera de uma nova oportunidade para outro ato violento disfarçado por um esporte que exige contato físico. Não aconteceu. A partida acabou antes que ele pudesse repetir o gesto. Porém, ele ficou com um gosto de quero mais. O ódio tem esse nefasto poder. À tarde, organizamos um campeonato de buraco. Ao sortearmos as duplas, Paulo deu um jeito para fazer parceria com o Eduardo, que adorava o jogo de cartas. Como eu já estava atento à pendenga, me pareceu nítida a intenção de Paulo para que perdessem todas as rodadas. Era enorme seu prazer ao ver a irritação de Eduardo a cada jogada propositalmente estúpida que fazia, somente para chatear o colega, que reclamou bastante da desatenção de Paulo ao serem eliminados. Achei ter visto os olhos de Paulo sorrirem de satisfação, embora ele nada tivesse falado. Foi quando uma das crianças esbarrou no braço de Paulo, onde havia um curativo cobrindo uma ferida. Sangrou. E imediatamente me ofereci para ajudá-lo a cuidar do ferimento. Afastamo-nos. A sós, enquanto separávamos os medicamentos necessários, fui direto ao assunto. Antes que você perca o controle sobre si mesmo por completo, e a mágoa costuma provocar esse tipo de reação, penso que você deveria resolver seu problema com o Eduardo. Paulo negou que restasse qualquer ressentimento, alegou que já o havia perdoado. Fez um perfeito discurso sobre as maravilhas do perdão, além de expor com segurança as razões para respeitarmos os limites conscienciais de cada pessoa. Confessou que a conversa que tivera com Eduardo se mostrara infrutífera. Apesar do amigo ter pedido desculpas pelo erro, percebeu que não tinha noção sincera do mal que causara e dos motivos pelos quais despertara nele, Paulo, tanta mágoa. Sustentou que não podia fazer mais nada, pois agora era uma questão de entendimento do próprio Eduardo. Enquanto retirava o curativo, falei: você o perdoou no seu intelecto. O entendimento é um importante passo inicial. Contudo, não basta. O seu coração precisa acolher o Paulo. Agora será preciso você sentir o perdão. Ou, em verdade, o perdão nunca acontecerá. Antes que ele teimasse que já tinha perdoado, eu prossegui. Você é um homem culto e conhece a exata teoria sobre a importância do perdão para a liberdade. Afinal, o ódio será sempre uma prisão, fazendo de você o carcereiro de si mesmo. Os dias se tornam amargos, a vida fica estreita. Muitos sabem tudo sobre o perdão,
pouquíssimos já conseguem perdoar. Os olhos de Paulo fugiram dos meus e por um breve instante me contaram sobre a verdade que ele sabia, mas negava para si mesmo. Neste momento, ao examinar o ferimento, percebi que se tratava de um furúnculo, um tipo de infecção que acumula na região subcutânea uma massa bacteriana formada por pus e tecidos necrosados que, além de disseminar agentes nocivos na corrente sanguínea, impede a cicatrização enquanto não for retirada. Temos que extrair o carnegão, do contrário o ferimento irá se agravar, expliquei. Ele concordou. Depois de feita a devida asepsia no local e com parcas lembranças da escola de medicina, espremi com força entre os 2 dedos até o núcleo purulento do furúnculo pular para fora do braço de Paulo. Sangrou bastante. Ele gritou de dor e fez uma feição de nojo ao ver a massa fétida e nociva. Depois, fechou os olhos e respirou aliviado, na certeza de que tinha se libertado de algo que o envenenava. Antes de jogar o carnegão no lixo, mostrei a ele e perguntei: sabe qual o nome disso? Ódio, também conhecido com os nomes de mágoa e ressentimento. Paulo questionou se o furúnculo era a somatização das suas emoções aviltadas. Fui sincero com ele. Não necessariamente. Embora os sofrimentos e as emoções densas gerem reflexos danosos no corpo físico e até mesmo doenças bem graves, de outro lado, os sentimentos sutis provocam cura e bem-estar. Faz-se necessário entender a terapia de cura específica do perdão. Sem o expurgo do ódio, não se conhecerá o fim do sofrimento. A cicatrização será apenas superficial e a qualquer momento a ferida voltará a incomodar. Não tenha medo de fazê-la sangrar até que haja a necessária purificação. Expurgar significa fazer uma limpeza profunda sem deixar qualquer resquício de impureza. Não adianta ter o perfeito raciocínio em descompasso com a falta de espaço no coração. A alma se ressente, se apequena e encolhe. Enquanto houver ódio, não existirá cicatrização e cura. O perdão é uma virtude, como tal, uma indispensável ferramenta evolutiva. A sabedoria nos mostra a sua importância. Contudo, não se consegue expurgar o ódio sem amor. Enquanto Paulo concatenava aquela ideia e eu terminava o curativo, fomos surpreendidos com a entrada de Eduardo. Ele veio sob o pretexto de saber se estava tudo bem. Contudo, havia uma intenção subliminar de reclamar da maneira como o amigo se comportara no carteado. Foi a gota que fez desabar a tempestade. Paulo olhou para a lata de lixo onde tínhamos dispensado o carnegão, tornou a olhar para o colega e iniciou o expurgo. Fico espantado como você se sente tão chateado com a derrota em um mero jogo de cartas, enquanto nunca demonstrou qualquer incômodo ou arrependimento com os graves equívocos praticados contra mim. Eduardo alegou que reconheceu o erro e já tinha pedido desculpas. Isso não basta? Indagou. Não, afirmou Paulo. Não bastam as palavras quando desacompanhadas do verdadeiro sentimento. Não basta entender que errou. É preciso um gesto para além das palavras, por menor que seja, para mostrar ao outro que entende, ainda mais importante, que sente a dor causada. Eduardo questionou. O que você quer? Que eu me corroa em culpa, é isso? Pois saiba que não irá acontecer. Paulo explicou. Não quero que você sinta culpa. Não existe a necessidade de tamanho fardo. Eu falo de responsabilidade e amor, percepção e sensibilidade. Ao demonstrar que a palavra estava desacompanhada do verdadeiro sentimento que lhe concede significado e grandeza, você retirou o real conteúdo dela. Ela ficou vazia, foi como se não tivesse sido pronunciada. Pior, mostrou insensibilidade, não apenas com a dor que provocou, mas a agravou pelo desprezo demonstrado ao valor do perdão e da amizade.
A banalização do pedido de desculpas havia sido a causa de um mal-estar posterior e até mesmo mais agudo do que aquele praticado inicialmente. Então, os fatos se somaram para dar causa a um sofrimento ainda maior. Eu não tinha pensado nisso, era verdade. Nunca se deve usar a palavra sem estar acompanhado do perfeito sentimento que a anima. Quando se banaliza o perdão, se menospreza o amor e revela desprezo pela outra pessoa. Embora na aparência possa parecer perfeito, na essência aumenta o grau do mal praticado pela dor aprofundada. Quando eu pedi desculpas, pensei que o assunto restasse resolvido, ponderou Eduardo. Paulo esclareceu: foi nesse ponto que o problema se agravou. A palavra oca me fez perceber a pouca ou nenhuma importância que você dava ao meu sofrimento ou à gravidade dos fatos. Sei que isso não fala sobre mim, mas o quanto você consegue entender e sentir a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Doeu muito, mas agora, ao expressar meus sentimentos, expurguei aquilo que me impedia o perdão. Olhando para o curativo sobre a ferida no braço em vias de cicatrização definitiva, uma imagem que o auxiliou a construir o seu raciocínio. Eduardo então alegou que havia exagero e dramatização. Paulo se virou para o amigo e por alguns instantes eu pude ver o brilho claro que já começava a emanar de sua face. Uma valiosa transformação acontecia dentro dele naquele instante. Em seguida explicou com clareza e sinceridade: quando verdadeiramente sentimos o mal que praticamos, nunca mais o cometeremos. Do contrário, os erros e os repetidos pedidos de desculpas se manterão no raso da existência e se tornarão um hábito corriqueiro, desprovido de qualquer valor. Em seguida, com um impressionante tom sereno na voz, concluiu: não importa que você não entenda o que fez. Eu consegui retirar de mim aquilo que me fazia sofrer. O expurgo me permitiu perdoar e o perdão me trouxe de volta à luz. Está tudo resolvido em mim. Daqui em diante, será você consigo mesmo. Vá em paz. Eduardo saiu sacudindo a cabeça, como quem diz que aquela conversa não fazia sentido. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Depois, Paulo me agradeceu. Obrigado por ter me ajudado a sair de onde eu estava. Eu me deixei arrastar para a escuridão. Vou prestar mais atenção para não tornar a acontecer. Fiz um gesto com a mão para sinalizar que ele estava enganado e confessei. Aprendi mais do que ensinei. Nunca tinha me dado conta de como a palavra, por mais bela que seja, quando desacompanhada da verdade, se torna geradora de um mal ainda maior e não do bem que deveria traduzir seu significado original. Ainda mais, aprendi como é fundamental não apenas percebermos o erro que cometemos, mas também de sentir a dor que provocamos nos outros. Não por culpa, mas por lição. Somente assim ficaremos livres da repetição obsoleta e desnecessária de ser e de viver. A sinceridade é o trato intrínseco com a verdade. Apenas depois disso as nossas desculpas se tornam honestas. Voltamos à sala. As pessoas conversavam e se divertiam. Eduardo estava sentado na mesa de carteado, substituindo um amigo que foi para a cozinha preparar o jantar. Ninguém tinha percebido o que acontecera. Havia pouco no outro cômodo da casa. Tudo estava como antes. Contudo, muita coisa tinha mudado. Fora-me proporcionado um maravilhoso aprendizado e uma fantástica transformação acontecera com Paulo. Ele estava livre do ódio que o maltratava há meses. Quanto ao Eduardo, mesmo sem se dar conta, levara consigo uma ideia luminosa. Talvez demorasse muito tempo para florescer, mas um dia isso aconteceria, inexoravelmente. Boas sementes nunca deixam de germinar. A vida não desiste de ninguém e, ao seu jeito, nem sempre suave, mas inegavelmente justo, cuidaria de arar aquele solo. Texto de Ioscás. Madonna mia, vamos lá. Em tempos como hoje, onde a gente ouve tanto a palavra perdão, 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 perdão,
é preciso deixar claro que não basta dizer perdão. É agir no perdão sincero. Veja, é interessante, né? Porque à medida que eu fui lendo esse livro, olha que interessante como são interessantes as interpretações que a gente faz. À medida que eu fui lendo esse texto, quando chegou na parte, né, que ele começou a falar para o Eduardo, que o Eduardo só tinha dito perdão, mas não tinha sentido, eu pensei assim, poxa, mas como que ele pode saber se o cara só disse ou se foi algo sincero? Então a minha primeira, entre aspas, análise foi essa. O quanto a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Então fulano errou, veio me pedir perdão. Eu não perdoo porque ele não foi honesto. Como que eu posso saber se ele foi honesto ou não? Tem gente que é tão magoável, que qualquer coisinha é capaz de magoar, qualquer coisa. E existe sim a questão de às vezes a gente agir e não perceber que a gente magoou, porque a gente não teve intenção de magoar. Mas a pessoa está num estágio ou num estado de mágoa, como eu disse, tão magoável, o Gasparetto usava muito essa frase, que qualquer coisa magoa. Aí você vai pedir desculpas se não é do jeito dela, então não, você não está me pedindo desculpas honestamente. Há que se olhar também para esse lado. Mas aqui a temática de hoje, vamos dizer assim, é justamente essa questão de muitas vezes a gente verbalizar algo só por verbalizar. Tantas palavras foram banalizadas ao longo dos tempos, né? O próprio eu te amo, o gratidão, o perdão, me perdoe, é sincero? Se não for, nem fala. Hoje a gente vive também um tempo onde a sutileza da energia, ela é muito facilmente captada. Então, há que se perceber, é possível se... Nossa, mas eu estou numa gagueira hoje. Há que se perceber, é possível se perceber com um pouco mais de facilidade. Quando a pessoa é honesta, ela emite aquela energia. Não adianta você, entre aspas, né, reconhecer um erro e ir lá pedir desculpas só para fazer a parte que lhe cabe. Né? Como ele disse, causa um dano maior. Eu não tinha parado para analisar isso, né, para pensar dessa forma. Veja como existem questões, né, para serem observadas sob outros pontos de vista que nos fazem realmente expandir a consciência. E você veja que às vezes por uma bobagem, quem de nós já não viveu isso, né? Por bobagem, por situações mal resolvidas, às vezes por não ter acontecido nada, existem afastamentos e situações que você vai procurar, você fala, mas o que aconteceu? E você vai ver, não aconteceu nada. Claro que existem os movimentos também da própria questão energética, onde aquilo que não ressoa na mesma energia não vai prevalecer, isso é um fato. Mas existem questões que às vezes a gente deixa passar por bobagem. E o diálogo, eu acho que dentre todas as questões, o diálogo honesto sempre vai ser o melhor caminho. Você expor o que você sente, mas sem agressividade, sem conflito, não precisa nada disso. Às vezes a gente não tá legal, às vezes a gente nem sabe porque não tá legal, né? Tem disso também. Mas conversar sempre vai ser o melhor caminho. Veja que eles, né, tiveram lá um quiprocó, sentaram, conversaram, mas nenhum dos dois foi honesto. Nem o Paulo, nem o Eduardo. E aquele carnegão do ódio ficou remoendo o Paulo, remoendo. É lógico que ele somatizou no corpo, né? Aliás, só um segundo, gente. Eu fui buscar aqui na metafísica o que é o furúnculo, né? Inclusive eu vou deixar aqui na descrição a indicação de um site que se chama Blog Desperta a Luz, e tem um lugar que vocês pesquisam lá pela metafísica o que significa. Eu acho bem legal porque além da explicação, ela traz o padrão
sugerido, padrão mental sugerido pela Louise Hay para a cura dessas questões. Então aqui fala o seguinte: furúnculo costuma aparecer em pessoas que convivem, ouviram ou guardam no campo emocional as coisas feias da vida, as sujeiras, né? Lógico que eu não vou me aprofundar nisso, né? Nem sou profunda conhecedora, mas veja, o Paulo recebeu aquilo do Eduardo como uma coisa feia, como, né? Aquela sujeira ficou ali guardada. Quando você pensa no furúnculo, né? Naquele bicho que fica ali, cruzes, meu Deus do céu. Quando aquilo é externado e causa, né, aquela péssima impressão, isso é para a gente refletir quantos lixos a gente guarda dentro da gente. Quantas porcarias a gente carrega ao longo da vida e depois não sabe porque a vida da gente está travada. Se nós estamos ocupando as nossas gavetas com o que é desnecessário, não sobra tempo para aquilo que a gente deseja, quer e mesmo merece. Perdoar é libertar-se de fato, mas essa libertação só é possível com a verdade. Não é a vaidade ou o ego, não vou pedir perdão porque aí eu resolvo esse BO. Perdão. É a mesma coisa da gratidão ou de qualquer outro sentimento. Você dizer é uma coisa, você sentir é outra. O que cocria? Não é o sentir? O que, né? Colapsa, não é o sentir, não é a palavra é mega importante, o pensar é mega importante, mas o que colapsa é o sentir. Então não adianta falar sem sentir, são palavras lançadas ao vento. Então se for para dizer eu te amo, que seja verdadeiro. Se for para dizer me desculpe, me perdoe, que seja verdadeiro. Se for para dizer gratidão, que seja verdadeiro, ou qualquer outra palavra. Vocês percebem que muitas vezes, para destilar ódio, veneno, algo negativo, a gente coloca a verdade? Por que para falar coisas boas, muitas vezes não se coloca a mesma verdade? Porque nós somos treinadinhos, né, a seguir essa coisa do negativo. Hora de virar essa chave. Se nós fomos treinados para o viés negativo, está na hora da gente virar de fato essa página e se voltar para o viés positivo, se é que isso existe. Se não existe, a gente cria agora. Já deu, a gente não precisa mais vibrar nessa negatividade o tempo todo. É o que eu falo, é óbvio que existem momentos, né, altos e baixos, isso faz parte. Que a gente não pode é permanecer nesses baixos. A gente já tem condições e nós temos ferramentas suficientes que nos ajudam a saltar. Nós temos essa capacidade. As questões de trabalhar o perdão sincero é muito mais do que fazer pelo outro, é fazer por si. Você merece ficar carregando esses lixos dentro de você? Você é a lixeira? É aquela velha, vai ser sempre aquele exemplo, né? Tomar veneno esperando que o outro morra. Isso é a mágoa, isso é o ódio, isso é o ranço, isso é a raiva. Você pode até afetar o outro de alguma forma, né? Energeticamente, mas quem paga o pato é você. É o que eu disse, às vezes a pessoa te magoa sem imaginar que te magoou. É claro que numa conversa entre duas pessoas honestas, quando uma expõe para a outra que foi magoada, a outra vai entender. Eu não sei nem se é o sentir a dor do outro, eu não sei se necessita sentir a dor do outro, mas o ser compreensivo com aquela dor e entender que aquilo feriu a pessoa é importante. Por algum fator aquela pessoa se sentiu ferida. Mas quando há de fato a honestidade de sentimentos de ambas as partes, tanto para expor, né, o sentimento de mágoa como para se desculpar, tá tudo bem. O que não pode é entrar na disputa. Porque até nisso existe disputa.
Ou controle, né? Eu quero controlar a forma como o outro pede desculpas. Eu só vou perdoar se acontecer isso. Que diabo de perdão é esse condicional? Isso não é perdão. Gente, são tantas como se fala? É tudo tão sutil que às vezes a gente não se dá conta das armadilhas, né, às quais nós fomos encaminhados e treinados. Tem uma frase aqui: você o perdoou no seu intelecto, o entendimento é um importante passo inicial, contudo não basta, seu coração precisa acolher o Paulo, será preciso você sentir o perdão. É o que a gente falou do sentir, é o que a gente falou de só falar, entender que é necessário perdoar, entender o que o perdão gera, é fundamental. Vamos dizer, os benefícios do perdão é fundamental, mas não adianta, mais uma vez, conhecimento não é tudo, é uma parte, e a parte principal é a prática. É a prática. E veja, né, aí nos leva até alguma outra questão que eu acredito ser mais profunda. O perdão parte da ofensa. Eu perdoo porque eu fui ofendido. Eu acho que o nosso maior treinamento é não se sentir ofendido. Ixi, tem um longo caminho para isso, né? É trabalhar para não se sentir ofendido. Eu acho que quando a gente atingir esse nível, gente do céu, a gente entendeu a vida. Existem pessoas que se acham o centro das galáxias, dos universos, dos multiversos, porque acha que tudo que todo mundo faz é para ofendê-la. Problemaço. Uma pessoa dessa vive ferida. Não. Nem tudo que se diz ou que se faz é para nos atingir. Nós somos importantes, mas não somos o centro do universo. Trabalhar isso, esse entendimento do nosso papel, daquilo que somos, inclusive trabalhar no seguinte sentido: oh meu Deus, quando você sabe o que você é, quando você entende o que você é, por mais que alguém venha te ofender, você não se ofende, porque você sabe o que você é. Ele não sabe, e tá tudo bem, ele não precisa saber. O que a gente está precisando, meu povo, e ficou muito claro isso, especialmente essa última semana que passou para mim, é que o meu trabalho é comigo. É que eu preciso estar atenta com as minhas questões. É entender que cada um de fato está num ponto do caminho e está tudo bem. Cada um funciona de um jeito. Cada um age de um jeito. Ninguém é obrigado a agir como eu, a pensar como eu, a sentir como eu, a agir como eu. É a diversidade, né? No começo do texto fala que nos enriquece. E cada um é um universo que pode colaborar muito com o nosso universo, assim como o nosso colabora com os demais. Eu acho que quando a gente entende que a gente não... Por isso que eu falo tanto disso, a gente não está aqui para despertar ninguém, para ascensionar ninguém, para acordar ninguém. Isso é um peso. Eu não tenho essa obrigação. Eu estou aqui para me despertar, para me ascensionar. É esse trabalho que eu preciso realizar. É claro que quando eu faço e mudo, outras pessoas falam: caramba, fulana mudou, o que será que aconteceu? Quando elas chegam para saber, elas me dão o direito de falar da minha experiência. Que serve para mim, não necessariamente vai servir para elas, mas eventualmente uma coisa ou outra pode ser útil. Entender esse nosso universo interior, sem ficar achando que o mundo está aqui para nos agredir, nos ajuda muito a não entrar na coisa da mágoa, do ódio, do ranço. Uma vez eu li uma frase, há muitos anos atrás, vocês devem conhecer: amar é não ter que pedir perdão.
não deixa de ter razão. Porque quando você ama, você age de tal forma em que os seus atos estão em ressonância com o amor e você não age fora disso. Eu estou falando amar, é lógico que essa frase é uma frase, vamos dizer, de relacionamento afetivo, mas para mim ela é muito mais ampla. Quando eu estou agindo no amor de fato, eu não tenho intenções de ferir ninguém. Eu faço pelo bem, eu faço o meu melhor. A questão é que existe o outro lado da história. E se o outro lado interpreta errado, há que se dialogar. Então eu sempre digo que a intenção é o que manda. E é. Então esse texto, essa abordagem, né, do sentimento ser expresso com verdade, é muito importante. Mas é importante também a gente entender que nem sempre o outro lado vem para nos ferir. Às vezes a gente faz cavalo, como é que é? A tempestade em copo d'água, que é o mais fácil. A gente faz tempestade em copo d'água. Acho que a gente precisa dar sair um pouquinho, né? Das viagens que a gente faz. Volta, bota o pezinho no chão e vamos analisar a situação com seriedade. Tem a questão do expurgo também, né? Enquanto a gente não extrai de dentro da gente aquilo que nos causa dor, é muito difícil a gente alcançar qualquer nível mais elevado de vibração, de consciência, daquilo que seja. Porque aquilo está nos envenenando. Esse expurgo não precisa ser pelo conflito, pelas palavras lançadas de uma forma até agressiva. O expurgo ele pode ser num diálogo sereno, maduro, honesto, tranquilo. É preciso tirar de dentro de si aquilo que nos fere. E existem várias formas. Existe o diálogo, existe a escrita. Existem muitas formas de comunicação hoje, gente. Porque eu sei que tem muita gente que às vezes carrega situações ou mágoas por pessoas que ela já não tem contato ou que até já desencarnaram. E aí, como é que eu faço? Escreva, converse mentalmente, energia chega onde tem que chegar, energia inteligente. Você não precisa necessariamente estar frente a frente com a pessoa. Se você tem a possibilidade de conversar, perfeito. Não tem, não está tudo perdido não, gente. Existem formas. Esteja apenas disponível e seja sincero com o teu sentimento. Você pode escrever e depois ler e depois queimar e pedir, né, para a chama violeta ou para a divindade ou para o teu eu superior, para quem quer que seja, que transmute aquele sentimento contido naquela carta em pura luz. Parece bobagem, né? Mas não é não. É muito sério e funciona. Você está escrevendo, é como se você falasse, você está tirando aquilo de dentro de você. E quando você coloca a tua emoção nisso, é uma forma de limpeza. É uma terapia que você está se realizando, que você está realizando. Quando verdadeiramente sentimos o mal que praticamos, nunca mais o cometeremos. E é verdade, quando a gente tem consciência de que o que a gente fez feriu alguém, a gente ganha em consciência a lição. Não para se sentir culpado realmente, não. Às vezes a gente às vezes a gente precisa ampliar um pouco a nossa percepção com relação ao outro em alguns aspectos. Não quer dizer que a gente vai mudar a nossa vida ao outro, mas existem questões que são tão simples de serem resolvidas, por que não? Observar, ouvir o outro. Cada um de nós é um universo, cada um de nós tem as suas travas, neuras, sonhos, objetivos, dores, todos nós. E quando, mais uma vez eu vou repetir, quando existe um diálogo
honesto. Tudo transcorre da melhor forma. Às vezes, certas conversas são delicadas, mas elas são necessárias. Principalmente quando se tem boa vontade. Um ouve o outro. E tudo tende a se esclarecer. Essa frase, né? O expurgo me permitiu perdoar e o perdão me trouxe de volta à luz. Está tudo resolvido em mim. Veja quanto a gente se envenena. Quanto a gente se envenena. Imaginando coisas, alimentando sentimentos que vão crescendo dentro de nós. Às vezes começa com uma coisinha desse tamanho, dali a pouco tomou conta de tudo. Dali a pouco você está doente, cheio de problemas de saúde e não sabe por quê. Porque está alimentando um monstro que você poderia resolver simplesmente falando. Engraçado como nós fomos também treinados a ir para o embate, para o conflito, inclusive, né, verbal, com facilidade, mas não fomos treinados a chamar para uma conversa franca, pacífica, para resolver as questões. E o quanto a gente vai percebendo essas artimanhas e armadilhas que eles geraram, e vai ficando cada vez mais claro que realmente as coisas são simples, mas nos ensinaram a complicar. E à medida que a gente vai ampliando e vai ganhando consciência, a gente vai percebendo que menos é mais. E tudo aquilo que a gente conseguir aparar, que a gente conseguir soltar, que só pesa, a gente consegue fluir com mais leveza pela vida. Nós estamos numa fase crucial das nossas vidas e da vida planetária por conta da transição. Tudo aquilo que a gente puder resolver conscientemente afeta a nossa consciência. E como eu disse, a gente se torna mais leve e se torna mais feliz. A gente vai alcançando um estado de plenitude, de leveza, realmente, onde você fala, gente, eu não preciso mais disso. Como é bom seguir a vida sem ficar me apegando se fulano é isso ou é aquilo outro, se aquele é da luz e esse não é, se fulano vai ou não vai. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho a ver comigo. Eu posso ser instrumento e é para isso que eu me coloco à disposição. Mas de fato eu não tenho que carregar um peso de algo que não me pertence. Eu preciso me libertar dos meus pesos, do excesso de peso. E sem dúvidas o perdão é uma ferramenta espetacular, indispensável, sem falar que é um dos pilares da ascensão, incluindo o auto-perdão. Tá bom, minha gente? Fica aqui mais esse texto, Instituto Yoscás. Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Um lindo mês, uma linda semana. Que Deus os abençoe, proteja e cada vez mais todos nós possamos alcançar aí, né, informações, reflexões que nos levem a ampliar a nossa capacidade de ver, de entender e principalmente de sentir. Um beijo, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus.